pessoal, beleza? Bom, vamos começar aqui com a nossa aula de exercício, né? Hoje nós vamos falar sobre empuxo. E o primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha lá. Ele está dizendo o seguinte, um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Seu volume é de 50 metros cúbicos. Determine o empuxo exercido pelo ar sobre o balão, considerando que a densidade do ar é de 1,2 e determine a tração no fio. Bom, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, que eu tenho um balão, esse balão está preso ao chão através de um fio, né? Ele está no ar, então quais são as forças que atuam aqui nesse balão? Você tem a tração nesse fio aqui e você tem o empuxo. Né? O ar está exercendo um empuxo sobre esse balão, porque esse balão está imerso num fluido. O ar é um fluido. E você tem o valor do empuxo aí. O valor do empuxo, como que nós calculamos? Nós calculamos fazendo μg V, aonde o μ é a massa específica do líquido ou do gás. Nesse caso aqui, o gás é o ar. Então, eu vou usar a massa específica do ar, que é de 1,2. Já em quilograma metro cúbico, então, eu não preciso fazer nada, a gravidade é 10 metros por segundo, tá vendo? Aqui já está em metros, a gravidade é 10 metros por segundo. Não preciso mexer. E o volume? O volume deslocado, o volume de ar deslocado pelo balão. Qual vai ser o volume que ele vai deslocar? O próprio volume, né? Porque aqui tudo tem ar. Ele está deslocando o próprio volume. Ou seja, o volume que eu vou usar é de 50 metros cúbicos. E aí eu vou fazer a conta aqui, né? A multiplicação. 1,2 vezes 10 dá 12. Então vai ficar 12 vezes 50. 12 vezes 50 vai ser 0. 2 vezes 5, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5, 6. Vai dar 600 newtons. Então, esse balão está sofrendo o empuxo do ar de 600 newtons. A letra B pediu para achar o quê? Determine a tração no fio. Qual é a tração aqui no fio? Além dessas duas forças, ele falou aqui, né? Um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons. Tem que colocar o peso ali. Deixa eu só trocar a cor do meu pincel aqui. Ó, ele está pedindo, ele me deu também, aqui também tem um peso, né? Ele forneceu aqui o peso do balão. Então, eu tenho três forças atuando sobre o balão. O empuxo para cima, o peso e a tração para baixo, né? Como que eu vou fazer para achar o valor da tração? Eu vou aplicar a primeira lei de Newton. Se ele está em equilíbrio estático, significa que ele está parado. Significa que a força resultante que está atuando no balão está sendo zero. Quais são as forças que atuam no balão aqui? O empuxo, o peso e a tração. Sendo que esses dois aqui estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, essas duas eu vou somar e essa eu vou subtrair. Então, vai ficar peso mais tração menos empuxo, isso é igual a zero. Esse empuxo está negativo, então eu vou levar ele para o segundo membro, porque aí ele fica positivo. O peso eu tenho, o peso é de 400. A tração eu quero achar. A tração eu quero achar. E o empuxo eu acabei de calcular, né? É 600. Esse 400 está positivo, vai passar para cá, vai ficar negativo. Então, vai ficar 600 menos 400. Ou seja, o fio vai exercer uma tração de 200 newtons. A tração no fio é de 200 newtons. Tem toda a lógica, né, gente? Porque, olha só, a gravidade está puxando ele para baixo com uma força de 400 newtons. O ar está exercendo uma força para cima igual a 600. Ó, olha aqui, ó. A Terra está puxando para baixo com 400. O ar está fazendo uma força de 600.
Ora, para eu segurar ele aqui, eu vou ter que fazer uma força de quanto? Igualar, né? Se tem 600 para cima, tem que ter 600 para baixo. Ou seja, a tração vai ter que fazer uma força para chegar naquele valor, que é os 200, que eu achei aqui. Ok? Bom, vamos lá para o exercício número 2. O exercício número 2 está dizendo o seguinte. O corpo da figura A, que é esse aqui, está preso a uma mola não deformada e a um fio de peso desprezível. Tá vendo aqui, ó, em preto aqui, esse fio aqui, ele tem peso desprezível. E a mola não está deformada. Seu volume, ou seja, o volume do corpo, tá? É de 20 litros e está totalmente imerso em água. Está tudo dentro da água, tá vendo? Aqui tudo azul, isso aqui tudo é água, então ele está todo dentro d'água. A constante elástica da mola é de 50 newtons por centímetro. Já na figura B, o fio foi cortado. Então, eu cortei o fio aqui e o corpo atingiu o equilíbrio deformando a mola de um comprimento X. Determine esse valor. Né? Por que a mola não estava deformada aqui? Porque o fio estava segurando. Quando o fio foi cortado, o empuxo vai levar ele para cima, né? Porque existe uma força de empuxo atuando aqui para cima, o empuxo vai levar a bola para cima e aí causou uma deformação. Por que a bola parou? Ela parou porque ela entrou em equilíbrio estático. A força resultante nela aqui ficou igual a zero. E aí, quais são as forças que atuam aqui, gente? Quais são elas? Bom, eu tenho o peso para baixo, que é o peso da bola, né? Peso para baixo. Eu tenho o empuxo, que está sendo exercido para cima. E eu tenho, deixa eu só trocar aqui, e eu tenho a mola que deformou. Como a mola estava desse jeito aqui e eu estiquei ela vai exercer a força querendo se restabelecer, né? Uma força de restauração. Está para onde? Está para baixo. Então, a força elástica para baixo. Então, nessa situação B aqui, ela está numa situação de equilíbrio. Então, a força resultante ali em B está sendo zero. Mesma coisa que eu fiz na outra, né? Eu tenho duas forças para baixo e uma força para cima. Então, eu vou somar as duas. Força elástica mais o peso menos o empuxo. Isso é igual a zero. O que eu quero achar? A deformação da mola. E aonde está a deformação da mola? Dentro da força elástica. Vocês lembram como calcula a força elástica? Kx. Mais o peso é mg, eu vou colocar assim. Eu já vou pegar o empuxo, já que ele está negativo, e vou trazer ele para cá, já para ele ficar positivo, tá? Então, eu vou trazer ele para cá, ele vai ficar positivo. E como que calcula o empuxo? MgV. MgV. Vamos lá agora. Eu tenho a constante elástica da mola? Tenho. Vale 50 newtons por centímetro. Tá vendo? Aí vem um problema, né? Porque eu vou usar a gravidade como sendo 10 metros por segundo. Eu vou usar a massa específica em quilogramas por metro cúbico. Aqui tem outro G, aqui também tem metros. Então, esses 50 newtons por centímetro, eu vou ter que passar esses centímetros aqui para metros. Né? Como é que eu vou fazer isso? Veja bem, ó, deixar bem claro para vocês que está assim, 50 newtons por centímetro. Eu tenho que transformar isso em newtons por metro. Newtons eu não vou mexer. Eu vou mexer no centímetro. Eu vou passar de centímetro para metro. E de centímetro para metro, o que a gente faz? Divide por 100. Né? Eu divido por 100. Então, ó, aqui, ó, passar centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Não vou dividir os 50, não. Eu vou dividir esse 1 centímetro aqui por 100. Ó. Mas aí, olha o que acontece. O que acontece, gente? Eu tenho uma divisão de fração. Como que eu resolvo divisão de fração? Conservo o primeiro
e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 1 sobre 100. Então, é 100 sobre 1. Então, passar newton, 50 newtons por centímetro para newtons por metro, eu vou multiplicar por 100. Significa que vão ser 5.000 newtons por metro. Aqui eu não mexi, newtons continuou newtons, mas ao passar centímetros para metros, o denominador, tá, gente? O denominador eu tenho que dividir por 100. Só que na hora que eu pego o denominador e divido por 100, eu acabo formando uma divisão de fração, 50 dividido por 1 centímetro sobre 100. E aí eu tenho que usar a regra matemática, né? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso para o segundo. Então, a constante elástica que eu vou usar vai ser de 5.000 newtons por metro. E tem toda a lógica, né, gente? Tem toda a lógica. Porque, veja bem, eu quero deformar a mola em 1 centímetro. Eu vou fazer uma força pequena. Agora, se eu quero deformar a mola em 1 metro, eu vou ter que fazer muito mais força, né? Por isso que está dando esse valor maior. Porque 1 centímetro é isso aqui. Então, a força que eu vou fazer é pequenininha, porque a deformação é pequena. Agora, se eu aumento, né? Se eu aumento aqui para 1 metro, você imagina, eu vou ter que fazer toda essa força aqui para conseguir estar deformando ela. Então, eu tenho que fazer uma força maior. É proporcional ao comprimento do que eu vou deformar. 1 centímetro é 50. Para se deformar 2 centímetros, vai ter que ser 100. Para deformar 3 centímetros, vai ter que ser 150 newtons. E assim sucessivamente. Para deformar 100 centímetros, 50 vezes 100. Bom? Vamos voltar lá para o exercício, né? Então, beleza, já tenho a constante. Deixa eu voltar aqui para vermelho. Vão ser 5.000 vezes x, porque ele pediu a deformação. A massa do corpo. O exercício deu a massa do corpo? Vamos ver aqui. Deu, está aqui, ó. A massa do corpo, 8 quilos. A gravidade é 10. Deu a massa específica, ele falou água, né? Ele deu a massa específica. Massa específica e densidade, o líquido coincide, né? Lembra que eu falei na aula? Quando você vai para o líquido, a densidade e a massa específica bate o valor, né? Só que aqui está em gramas por centímetro cúbico. Eu tenho que passar para quilogramas para metro cúbico. Lembra como que faz? Como que eu passo gramas, centímetro cúbico para quilogramas, metro cúbico? Lembra como é que passa? Na hora que eu expliquei a densidade, multiplica por 1.000, né? Então, eu vou multiplicar por 1.000. 1 grama por centímetro cúbico, multiplicando por 1.000, vai dar 1.000, né? 1 vezes 1.000 é 1.000. 1.000 vezes 10 vezes o volume do corpo. Eu tenho o volume do corpo, vamos ver aqui. O volume dele é 20 litros. Só que eu tenho que substituir aqui em metro cúbico, tá? E como que eu vou fazer, Emerson? Vamos lá para a regrinha de 3. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1 metro cúbico. Quantos metros cúbicos vão ter? Os 20 litros que ele falou aqui, né? Multiplica cruzado, vai ficar 1.000x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 1.000. E 20 dividido por 1.000 vai dar, eu vou simplificar um zero em cima e um zero embaixo, é a mesma coisa que 2 dividido por 100, dá 0,02 metros cúbicos. Agora é só substituir lá. Aqui vai ser 0,02. 5.000x mais 80 é igual a 10.000 vezes 0,02. 5.000x mais 80. 10.000 vezes 0,002. Eu posso simplificar aqui. 2 zeros aqui com 2 zeros aqui.
Porque 0,02, gente, é a mesma coisa que 2 por 100. Então, eu estou fazendo assim, vou fazer aqui. Ó, 0,02 é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Tá? Ó, eu estou multiplicando por 10.000. Então, o que eu, Emerson, eu vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então, já faço na mesma linha. Então, vai ficar 100 vezes 2. E 100 vezes 2 é 200. 5.000. Esse 80 vai passar para cá, vai ficar negativo. Então, vai ficar 200 menos 80. 5.000. X é igual a 120, né? X vai ser igual a 120 dividido por 5.000. Explica que X vai ser igual a 0,024 metros. Se eu quiser dar essa resposta em centímetros, de metros para centímetros, multiplica por 100. Vai dar 2,4 centímetros, ok? Emerson, podia fazer de outro jeito? Você podia fazer de outro jeito. Ao invés de substituir o KX aqui, você deixava fel. Você deixava a força elástica, calculava a força elástica primeiro, tá bom? Calculava a força elástica, depois substituía em KX. E aí você ia achar o mesmo resultado. Eu já fiz de uma vez, mas fiz direto, mas você poderia ter feito aqui só fel, né, força elástica, e depois ter substituído aqui, ok? Bom, vamos lá para o próximo exercício, né? O próximo exercício está dizendo o seguinte, olha só. A balança de braços iguais, esquematizadas na figuras A e B, encontram-se em equilíbrio. Na figura A, o equilíbrio é obtido pelo contrapeso de 1,5 kg. E em B, quando o corpo está imerso em água, o contrapeso é de 1 kg. O fio que sustenta o corpo tem peso desprezível, determine o volume do corpo. O que você está vendo de diferente dessa figura aqui para essa? Aqui, o peso, ele está pendurado, mas ele poderia ter sido colocado aqui em cima, tá? Não ia fazer diferença, não. Ele está pendurado aqui para facilitar a ação que vai ser feita depois, que é mergulhar esse corpo, somente ele dentro da água. Mas ele poderia estar aqui em cima. O que essa balança está dizendo? Se os braços são iguais, lembra lá do torque? Isso aqui é como se fosse uma gangorra. Se uma criança de uma massa de 1,5 kg sentar desse lado, qual é a massa da outra criança que deve ser sentado aqui para elas conseguirem brincar de gangorra? A mesma massa, né? Porque o torque desse lado tem que ser igual ao torque desse lado. As antigas balanças trabalhavam assim. Então, quando eu coloco a balança assim, o que ela está me dizendo é que essa massa aqui, esse bloco aqui, tem uma massa de 1,5 quilos. Tá? Tem uma massa de 1,5 quilos. Significa que essa esfera ela tem um peso de, coloquei 1,5 gramas, né? 1,5 quilos. Isso significa que esse corpo ele tem um peso de 15 newtons, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Então tem um peso de 15 newtons, né? Aí eu peguei esse cara e coloquei dentro d'água. O que mudou daqui para cá, gente? O que mudou é que aqui não tinha empuxo. Ou o empuxo que o ar está fazendo aqui é insignificante em relação ao peso desse corpo. Quando eu trouxe ele para cá, teve o empuxo da água. A água está fazendo o empuxo aqui. Ou seja, apareceu mais uma força. Por isso que eu troquei o contrapeso. Porque, na verdade, aqui a gravidade estava puxando ele para baixo. Ó, a gravidade estava puxando ele para baixo aqui. E para a balança não fazer isso, eu tive que colocar uma força aqui puxando no mesmo valor. Né? Então, tinha 1,5 kg aqui, eu tinha que colocar um corpo de 1,5 kg aqui. Tinha 15 newtons sendo feito desse lado aqui, eu tinha que fazer 15 newtons do lado de cá. Mas aí, quando eu peguei esse negócio, levei para um lugar e coloquei essa parte na água, a água fez uma força
E aí, o que a balança fez na hora que eu coloquei na água? A balança fez isso. Por quê? Porque eu tenho agora alguém ajudando a segurar esse bloco. E aí, o que eu tive que fazer? Porque a balança, ela estava assim, então. Aí, o que eu fiz? Esse bloco que estava do lado de cá, de 1,5 kg, eu tirei ele e coloquei 1 kg. Porque aí ele está fazendo menos força e a balança voltou a ficar em equilíbrio. Tá? Ou seja, se o peso dele não mudou, continua tendo um peso de 15 newtons. Se continua tendo um peso de 15 newtons. E agora, para manter ele em equilíbrio, eu só preciso de um corpo aqui de 10 newtons, não é? De 10 newtons? 10 newtons, 1 kg, 10 newtons de peso. Por que ele continua tendo 15 newtons? Eu só preciso fazer uma força de 10. Cadê os outros 5 newtons para poder equilibrar? Porque tem que ter uma força para cima de 15 para equilibrar esse corpo. Então, cadê esses 5 newtons? Esses 5 newtons está aqui. O empuxo está fazendo uma força de 5 newtons. Então pronto, eu já achei o valor do empuxo. Emerson, não entendi muito bem isso aí não. Tá, peraí, vamos fazer então do método usual, do modo usual. Então vamos lá. Além do empuxo, esquece que o empuxo vale 5, eu não sei quanto que ele vale não. Vamos fazer de conta que a gente não sabe quanto que ele vale. Então, tem o peso para baixo de 15 newtons, tem o empuxo feito pela água, e como esse corpo está preso aqui a um cabo, ainda tem a tração, né? Tem a tração aqui no cabo. Quem está fazendo essa força de tração, gente? A balança através desse cara aqui. Imagina que isso aqui é como se fosse uma polia fixa e estava uma corda passando aqui assim, ó. Fica até mais fácil de entender. Né? Então, quem está fazendo essa tração aqui é esse cara. Com que valor? 10 newtons. Então, tem uma tração aqui de 10 newtons. Como ele está em equilíbrio, a força resultante ela tem que ser zero. Né? Eu tenho empuxo e tração para cima e o peso para baixo. Então, eu vou somar tração mais empuxo menos o peso da esfera ali. Isso tem que dar zero. Tração vale 10. O empuxo eu quero achar. O peso do corpo continua sendo 15. 10 menos 15 dá menos 5. Esse menos 5 eu vou passar para cá, vai ficar positivo. O empuxo, então, é de 5 newtons. Tá vendo que daria para você chegar no mesmo resultado por dedução? Porque ele continua tendo o mesmo peso, só que a força que está equilibrando, o peso que está equilibrando ele ficou menor. Essa diferença foi feita por quem? Pelo empuxo, os 5 newtons ali. Tá? Agora, como que eu vou fazer para achar o volume desse corpo? Bom, nesse caso aqui, como ele está todo dentro d'água, o volume dele coincide com o volume deslocado do líquido. Então, eu posso vir aqui e fazer empuxo, MGV, e calcular o volume deslocado. O volume deslocado vai ser igual ao volume do corpo. Então, vai ser 5. A massa específica é da água. A massa específica da água, gente, decora assim. A massa da água ou é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Porque para passar de grama, centímetro cúbico para quilograma, metro cúbico, multiplica por 1000. Então, os caras sempre colocam um valor assim só para dar trabalho. Esquece isso aqui. Pensa em 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, a massa específica da água é 1000, a gravidade é 10 e o volume eu quero achar. 5, 100 vezes 10 dá 1000. 1000 passa para cá dividindo. Melhor, antes de passar, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3, né? Então, eu vou colocar aqui assim, tá? 10 elevado a 3. O 10 elevado a 3 passa dividindo, vai ficar 5, dividido por 10 elevado a 3, igual a V. Esse 10 elevado a 3 eu levo ele para cima, como ele está positivo, o expoente fica negativo, né? Porque eu posso trocar de numerador para denominador e vice-versa. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3. O quê?
metros cúbicos. Então, o volume desse corpo é de 5 vezes 10 elevado a menos 3. Ele pediu em litros? Não. Ele pediu em centímetro cúbico? Não, ele não especificou. Então, você deixa 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Se tivesse pedido em litros, você faria uma regra de 3. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1.000 litros é 10 elevado a 3, né? Então, 1 metro cúbico tem 10 elevado a 3 litros. 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, que é o valor que está ali, né? Tem quantos litros? Aí você faz aqui, multiplica cruzado, e você vai chegar no valor de 5 litros. Se pedisse em litros, então, daria 5 litros aqui o valor do volume, tá? Se fosse pedido em litros, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício. O próximo exercício está dizendo o seguinte, olha. Um navio cargueiro proveniente do Oceano Atlântico passa a navegar nas águas menos densas do rio Amazonas. Oceano, água salgada. Águas do rio Amazônia, água doce. A densidade da água doce é menor, porque não tem sal, ou a quantidade de sal é muito menor. Quando você acrescenta sal, você aumenta a densidade, tá bom? Olha só, talvez até no fundamental, em algum momento, o professor lá de ciências pode ter proposto a vocês, né, fazer experiência. Você pega um copo com água, coloca um ovo, ele afunda dentro do copo. Aí você vai lá, acrescenta sal e mistura. Aí o ovo sobe. Por que depois que eu misturei sal, o ovo subiu? Porque quando você colocou sal, você aumentou a densidade da água e agora você sabe que fez o quê? Aumentou o empuxo, porque o empuxo é μgV, depende da massa específica do líquido. Ao acrescentar sal, a densidade aumentou, o empuxo ficou maior, por isso que o ovo sobe, né? Nesse caso aqui está acontecendo o contrário. Nesse caso aqui do exercício, olha só, o navio cargueiro está no Oceano Atlântico, está com água salgada. E aí ele vai para o rio Amazonas, que é água doce. Então, eu tirei o sal, eu reduzi a massa específica. E o que acontece? Olha só, gente. O que vai acontecer é que, como o empuxo é μgV, quando eu fui para o rio Amazonas, a massa específica diminuiu. E como a massa específica diminuiu, o empuxo ficou menor. Então, você imagina o seguinte. Vamos imaginar que aqui, ó, está a água do oceano. Aqui está o navio, visto de perfil, tá? Vamos imaginar que aqui está o navio visto de perfil. Aqui é no oceano. Aí, quando você vai para o rio Amazonas, a massa específica ficou menor, o empuxo ficou menor. O que vai acontecer? Vamos fazer aqui agora no rio Amazonas. O que vai acontecer é que, como o empuxo ficou menor, só lembrando, né? Você tem aqui atuando o peso para baixo e o empuxo para cima. No oceano, o empuxo está igual ao peso, né? E aí, ele está nessa posição aqui. Mas vai para o rio Amazonas, a massa específica diminuiu, o empuxo ficou menor. Seria mais ou menos assim. Ele tem um peso de 2.000 newtons, e aí, a hora que foi para o rio Amazonas, o empuxo ficou igual a 1.600 newtons. Como essa força aqui está maior do que essa, o navio vai começar a fazer o quê? Afundar. Só que na hora que ele afunda, altera outra coisa. O que altera? Na hora que ele afunda, o volume submerso, o volume imerso aumenta, né? Porque olha aqui, ó, só tinha essa partezinha aqui de navio dentro d'água. Agora aumentou esse cara aqui. Como a massa específica diminuiu, o empuxo diminuiu, o navio começou a afundar. Só que na hora que ele começa a afundar, o volume que ele está deslocando de água começa a aumentar. E aí o que acontece?
o empuxo volta a aumentar. Então, o empuxo diminui por causa da massa específica, o navio começa a afundar, aumenta o volume deslocado e o empuxo começa a aumentar de novo, até chegar novamente nos 2.000 newtons. E aí acontece o equilíbrio novamente. Ou seja, quando o navio sai da água salgada e vem para a água doce, a tendência dele é de afundar um pouco mais dentro da água, para que o empuxo possa aumentar e ele entre na situação de equilíbrio, tá? Em comparação com a situação do mar, é correto afirmar que no rio, o empuxo e a porção imersa no navio serão menores. O empuxo não vai ser menor, porque se ele for menor, o navio afunda. Afunda literalmente, né? Eu falei, vai lá para o fundo do mar. A água está aqui e o navio vai naufragar. O navio não vai naufragar. Ele só vai abaixar um pouco. Então, o empuxo e a porção imersa serão menores. Não. A porção imersa vai ser maior. O empuxo será menor e a porção imersa do navio será maior. Essa parte aqui está certa. Ó. A porção imersa do navio será maior. Mas o empuxo será menor? Não poderia. Letra C. O empuxo será maior e a porção imersa do navio será menor. Não. O empuxo e a porção imersa do navio serão maiores. Não. O empuxo será igual. O empuxo tem que ser igual ao que estava aqui. Senão ele afunda. O empuxo é o mesmo e a porção imersa do navio será maior. Isso aí. O empuxo não pode mudar, ele tem que continuar sendo igual ao peso, senão o navio naufraga. Então, o empuxo continua do mesmo jeito. O que vai acontecer vai ser um equilíbrio, aumentar a porção imersa para que o empuxo fique igual. Então, a resposta correta, letra E. Ok? Bom, vamos lá para o próximo exercício, né? Esse é o último, tá, gente? O último exercício está dizendo o seguinte, olha. Uma pessoa deitada sobre uma prancha de madeira que flutua mantendo sua face superior no nível da superfície da água. Tá aqui, ó, isso é uma prancha de madeira, né? E ela está deitada ali. Tá vendo que a água não está molhando, né? Vamos supor que essa água aqui está paradinha, né? Não tem nenhuma onda para a água poder fazer isso aqui e molhar a pessoa. A pessoa está de boa ali, no seco, né? E a água está rente aqui. A prancha tem 2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 15 centímetros de espessura. Ó, 2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 15 centímetros de espessura da tábua ali, tá? Os 15 centímetros é aqui, ó. A densidade da água e da madeira são 1.600 kg a metro cúbico. Considerando G igual a 10 metros por segundo, pede-se afirmar qual é o peso da pessoa. Vamos lá. Quais as forças que eu tenho atuando aqui? Eu tenho o peso da prancha, eu tenho o peso da pessoa, vou colocar assim, PRA, prancha, PE, pessoa. E eu tenho, por que ela não está afundando? Porque eu tenho um empuxo sendo feito aqui para cima, tá? De novo, está em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a 0. Eu tenho o peso da prancha mais o peso da pessoa menos o valor do empuxo é igual a 0. O exercício pediu para achar o que mesmo? Qual é o peso da pessoa? Qual é o peso da pessoa? Então, o que eu quero achar é esse cara aqui. Peso da prancha, massa vezes gravidade. Quando eu vou escrevendo aqui, olha aí, no enunciado, se foi dado a massa da prancha. O empuxo está negativo, eu vou passar ele para cá positivo, tá? MIGV. O empuxo está negativo, veio para cá, ficou positivo, você calcula fazendo MIGV, tá bom? Deu a massa da prancha aqui? Não deu. Mas deu a densidade,
e me deu condição de calcular o volume dela. Ó, eu consigo calcular o volume. Eu tenho, na verdade, um paralelepípedo. Eu tenho um paralelepípedo aqui que tem 2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura, ou seja, 0,5 centímetros de largura. E a altura aqui, ó, a altura, né? Ela é de 0,15 metros, porque 15 centímetros, 0,15 metros. Tá bom? Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Lado vezes lado vezes lado. 2 vezes 0,5 vezes 0,15. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 0,15, 0,15 metros cúbicos. Ok. Tenho o volume da prancha. E para que eu preciso do volume da prancha? Para poder achar sua massa. Porque densidade é massa sobre volume. A densidade me deu. A densidade da prancha é da madeira, é 600. A massa eu quero achar. E o volume, 0,15. Vai ser 600 vezes 0,15, né? Porque 0,15 passa para cá multiplicando, vai dar 0,15. Vou simplificar esses dois zeros aqui com essas duas casas decimais, vai ficar 6 vezes 15, que vai dar 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 90 quilos. Então, a massa da prancha, 90 quilogramas. Ok? Eu substituí aqui, tá? 90. A gravidade é 10. O peso da pessoa é o que eu quero achar. A massa específica da água é 1000. A gravidade é 10. E o volume que a prancha deslocou, como ela está toda dentro d'água, né, gente? Eu vou usar o volume total, que é de 0,15. 0,15. Vai ficar aqui 900, mais o peso da pessoa. Duas casas decimais, vou simplificar dois zeros aqui. Então, vai ser 100 vezes 15. 100 vezes 15, 1.500. 900 passa para cá, fica negativo. Vai ficar 1.500 menos 900. 1.500 menos 900, 600 newtons. Esse é o peso da pessoa, 600 newtons, alternativa letra A. Ok? E acabamos.